Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, antes de nós continuarmos com a nossa aula, né, da aprendizagem, situações de aprendizagem 3, hoje eu vou falar mais um pouquinho, vou retomar um pouquinho a questão da moral. Moral é um conjunto de valores que estão relacionados ao bem e ao mal, à forma correta de se comportar, ao que se é permitido e ao proibido, que serve para os indivíduos, comunidades ou sociedades, variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. A ética diz assim, ó, a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento. Assim, a ética justifica e apoia a moral, encontram regras que efetivamente podem servir para todas as pessoas, o que é bom e justo e tem que ser aplicado a todos. Para entender ainda mais, que tal pensar no seu direito de liberdade das pessoas? Como é possível agir com base nos valores que garantam a convivência saudável? Pessoal, agora, nesse finalzinho aí da página 258, na atividade número 2, fala assim, ó, a ética orienta as pessoas no momento de suas escolhas. Faz fronteiras entre o que é a realidade, exige o que se decide. A partir dela, conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. Sobre isso, reflita sobre as situações propostas abaixo. Nós temos aí na página seguinte duas situações. Uma que fala sobre a eutanásia, né? A outra que fala sobre um incêndio. E aí eu vou ler para vocês. A eutanásia é o ato de acabar com a vida de uma pessoa para aliviar seu sofrimento. O que você faria se um médico tivesse que decidir sobre a sua vida, sobre a vida de um paciente e que em testamento decidiu morrer antes que o Alzheimer o deixasse totalmente debilitado e sem consciência? Alzheimer é uma doença que agrava ao longo do tempo, sem cura, causada pela morte de células cerebrais que comprometem a memória, orientação, atenção, linguagem e do paciente. Nós sabemos que não é todos os países que têm, né, que dá direito da eutanásia. A gente sabe que a eutanásia, né, é você tirar a sua própria vida, você decide se você quer viver ou não. E não é todos os países que têm, que dá direito a essa eutanásia, né? Então, olha, a primeira situação, o que você faria, né? Se fosse você que tivesse, ó, o que você faria se um médico tivesse que decidir sobre a vida de um paciente? A situação 2 fala assim, ó, um incêndio durante uma festa para uns jovens em uma casa noturna terminou em tragédias. O fogo teve início após a banda utilizar artefatos durante a apresentação no palco. Após as investigações, a perícia apontou que o alvará fornecido pelo Corpo de Bombeiro estava vencido e havia mais público do que a capacidade máxima. Hipoteticamente, considere que você estava no local e verificou que os extintores não funcionaram quando o fogo estava se alastrando e a casa noturna tinha somente uma porta para a saída de emergência, o que dificultou a vazão dos jovens do local. Caso você fosse chamado para contribuir nas investigações, qual seria a sua conduta? Mesmo sabendo da pressão que sofria com as suas respostas. Então, a gente tem duas decisões aí, né? A questão da eutanásia e a questão de dizer a verdade, certo? E aí fala assim, ó, os valores definem quem você é. Descobrir os seus valores é dar sentido à vida. Então, a gente tem a atividade 1 e 2 aí, ó. Agora, escolha uma das situações apresentadas anterior e faça as seguintes orientações. O que você faria na situação, né, por você escolhida? E por que você tomaria essa decisão? Então, você vai ter que fazer essa atividade individual, você vai escolher uma dessas situações, A1, A2, e você vai colocar a sua posição e você vai ter que descrever por que você tomaria essa decisão. A partir do debate, decida qual é a decisão mais adequada a ser tomada por vocês nessa situação. Então, aí você vai fazer tudo entre você, né? Qual que é a situação mais adequada entre as duas? O que você faria que você acha correto? Procure identificar alguns valores envolvidos em cada uma das situações.
Então a gente sabe que cada uma das situações, né, tem a pessoa que o certo e o errado, né? O que acha que é certo, né, o que quer a eutanásia e as pessoas que não concordam com aquela atitude, né? Número 2 fala assim, ó, segundo a filosofia, ser ético significa ter a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Ou seja, ser ético é usar princípios que o ajudam a decidir o que você quer e também o que você deve e aquilo que você pode. Partindo disso, escreva 3 decisões que você tomou, explicando que foi orientada mais pela emoção ou pela razão. Não deixe de justificar a sua resposta. Então, você vai fazer essa questão número 1 aí, decisão 1. Depois a gente tem a decisão 2 e a decisão 3. E aí fala assim, ó, terceira, a ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da comunidade. É uma referência aos princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos e nações. A respeito disso, você conhece algum documento que trata legalmente de alguns princípios humanitários? Quais? Fala um pouco sobre eles. Então, eu vou tentar achar um vídeo para colocar para vocês, para ajudar vocês nessa questão dos princípios humanitários. E de acordo com o entendimento que vocês vão ter, façam de acordo com o seu entendimento, quais grupos são mais prejudicados com a falta de ética e moral? Para você, onde a ética onde a ética está fazendo mais falta atualmente? Por quê? Né? Pensando no momento que nós estamos vivendo, o que vocês percebem a questão da ética? Por último, escreva um comportamento ou atitude que você acredita ter herdado como hábitos da sociedade em que vive. Então, é para vocês fazerem, refletirem. Vou dar um tempo também para que vocês possam realizar. Esperamos que você tenha refletido sobre as decisões e também das pessoas com base no entendimento sobre a moral e a ética. Agora, você pode entender que muitas das suas decisões e das pessoas são baseadas em seus valores, nas experiências que cada um tem e na vida, e por isso elas mudam de pessoas para pessoas. Isso acontece porque são valores éticos que cada pessoa possui, e o contexto que determina as situações apresenta o que influenciar nas suas decisões. Saber sobre isso possibilita que você seja ainda mais responsável pelas suas atitudes e colabore para uma convivência saudável em sociedade. Nós sabemos, né, que as nossas atitudes, a nossa ética, ela acaba sendo ligada às pessoas diretamente, né? As minhas atitudes podem causar problemas com as outras pessoas, né? Ou posso causar a questão do incentivo para que a pessoa seja melhor, né? Busque atitudes melhores. Pessoal, então é isso da nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Uma ajuda humanitária tem como objetivo minimizar as perdas de vidas e o sofrimento das pessoas que estão passando por uma situação de emergência ou desastre. É muito importante, neste contexto, garantir a dignidade, segurança e as necessidades básicas das pessoas atingidas. Os coordenadores das ações de respostas devem estar cientes da ajuda humanitária e ter conhecimento do código de conduta para poder aplicar as normas e distribuir as funções de acordo com as capacidades e necessidades local. Ficou curioso ou curiosa? Quer saber mais? Então, vamos assistir juntos. Vamos lá? Como responder a um desastre ou emergência? Sabia que existem normas específicas para garantir que a resposta e a prevenção a um desastre ocorram de maneira correta e eficaz? Na oficina de hoje, vamos falar sobre essas normas e como podemos minimizar as perdas de vidas e o sofrimento das pessoas que vivenciaram uma situação de desastre. O Paulo, da Defesa Civil, irá nos ajudar. Para responder a um desastre, é preciso levar em conta várias questões. Para iniciar essa discussão, quero saber: você sabe o que é ajuda humanitária?
Eu sei, Paulo. Durante os encontros do NUPDEC, conversamos sobre esse tema. Também já passei por uma situação de desastre e entendi como as ações devem ser realizadas. Então conta pra gente, Antônia, o que você sabe sobre a ajuda humanitária? Quando acontece um desastre ou emergência, é preciso ajudar as pessoas afetadas. Mas não pode ser qualquer ajuda. É preciso pensar e verificar para quem será a ajuda e o que doar. Essas doações devem estar de acordo com as necessidades de cada pessoa, como abrigo, alimentos, roupa, produtos de higiene pessoal e limpeza, entre outras coisas. É importante pensar não só no material, mas também no psicológico das pessoas. Roupas, abrigo, produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos. Isso mesmo, Antônio. A ajuda humanitária é uma forma de acolher pessoas que sofreram algum desastre, que pode ser uma enchente, deslizamento, seca, fome, guerra, ou até aquelas pessoas que tiveram que fugir dos países onde viviam. Mas para a ajuda ser realmente humanitária, é preciso ter a participação de governos, sociedade civil, organizações internacionais e voluntários. Também é preciso garantir os direitos de todas as pessoas, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma ou qualquer outra condição. Ninguém deve ser discriminado nem deixar de ser socorrido. Agora me conta, Antônia, você sabe de onde surgiu essa discussão sobre a ajuda humanitária? Quando ocorrem guerras, o direito internacional humanitário estabelece regras sobre como elas devem ser conduzidas. Os estados elaboram essas regras para proteger a população civil das consequências das hostilidades. Estas regras definem quais alvos podem ser atacados legalmente e de que modo, com base em um cuidadoso equilíbrio entre a necessidade militar e a humanidade. Como todo o DIH, essas regras se aplicam independentemente dos motivos do combate. Os 3 princípios principais são distinção, proporcionalidade e precauções. O princípio de distinção exige que as partes envolvidas em conflitos armados façam sempre a distinção entre a população civil e os combatentes, e entre os bens de caráter civil e os objetivos militares. Os ataques contra objetivos militares, inclusive contra os combatentes, não são proibidos. Em contraste, a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil nunca devem ser atacados. Ataques diretos contra eles são proibidos, assim como ataques indiscriminados, ou seja, ataques que por sua natureza atingem objetivos militares e civis ou bens de caráter civil indistintamente. De acordo com o princípio de proporcionalidade, ataques contra objetivos militares são proibidos caso possam causar perda incidental de vidas civis, ferimentos a civis, danos a bens de caráter civil ou uma combinação dessas consequências, que seria excessiva em relação à vantagem militar concreta e direta prevista. Em termos simples, isto significa que um objetivo militar só pode ser atacado caso as potenciais perdas civis que o acompanham superarem a vantagem militar prevista. O princípio de precauções exige que na condução de operações militares seja tomado um cuidado constante para poupar a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil. Em ataques, as chamadas precauções ativas incluem fazer tudo o que for possível para verificar se os alvos são de fato objetivos militares, cancelar ou suspender um ataque caso se torne evidente que o alvo não é um objetivo militar e dar um aviso prévio efetivo de ataques que possam afetar a população civil, a menos que as circunstâncias não permitam. As chamadas precauções passivas exigem que sejam tomadas todas as medidas viáveis para proteger a população civil e os bens de caráter civil sob seu controle dos efeitos dos ataques. Os princípios de distinção, proporcionalidade e precauções são complementares e todos os 3 devem ser respeitados para que um ataque seja lícito.
Distinção, proporcionalidade e precauções, como o DIH em geral, não impedem que guerras aconteçam. Mas estes três princípios juntos são uma ferramenta para limitar o sofrimento e a destruição. Ao estabelecer regras para a condução de hostilidades, é possível que o direito internacional humanitário evite ou pelo menos reduza as consequências mais devastadoras da guerra. Ética e moral são dois termos geralmente confundidos. Por serem parecidos, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora estejam relacionados, são termos que têm origem bem distinta. Por esse motivo, criei esse vídeo para ajudar você a entender a diferença entre ética e moral. O que é ética? A ética ela é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Resumindo, ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo: eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer fofoca não é legal, você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética. Há alguns exemplos de condutas éticas: não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho, respeitar as leis e ter tolerância religiosa. Já a moral, ela é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo, norteando suas ações e seu julgamento sobre o que é certo e errado. Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo esse ato entra num consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral. Exemplos de moral: ajudar pessoas com necessidades, influência da religião nas condutas, imoralidade em ter mais de uma esposa no Brasil, enquanto em alguns países é moralmente aceito. Agora vamos falar das diferenças entre ética e moral. A palavra ética vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de moralis, que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Porém, o estudo da ética é voltado para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais que orientam essas ações, além de buscar classificá-las como certas ou erradas, independente das práticas culturais. Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Sendo assim, podemos perceber que a ética tem mais a ver com a questão individual, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo. Agora, para facilitar o nosso entendimento, vejamos alguns exemplos de ética e moral. Ajudar quem precisa. Quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira na rua, ou algum idoso lhe pede auxílio para atravessar a rua, você tem a opção de ajudar ou não. Pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das situações. Entretanto, a moral, por estar mais relacionada com os valores individuais, pode permitir com que reflita sobre aquela situação e ofereça a ajuda necessária. Cometer atos ilícitos. Esta é uma questão muito importante para ser refletida dentro dos conceitos da moral e da ética. Situações ilícitas, como roubar ou matar, são, por lei, passíveis de punição e entendemos que pela ética seriam então uma atitude ilegal e, moralmente falando, não condizem com os bons valores e costumes da sociedade. Portanto, cometer atos ilícitos como roubar e matar são considerados pela ética e pela moral ações que possuem punição,
sejam elas legais ou morais. Jogar lixo na rua. Este também é um exemplo onde a reflexão sobre a ética e a moral são postas em prática. Se ao caminhar por uma via pública, uma pessoa estiver com alguma embalagem que pretenda se desfazer, pela ética, ela deve jogar essa embalagem no lixo, que seria o correto, inclusive pela moral. Entretanto, ela decide jogar a embalagem na via pública, o que pela ética, apesar de não ser uma atitude punitiva, é tida como algo ruim, pois além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando um mau exemplo para que os outros indivíduos possam vir a cometer este mesmo ato. Num sentido mais amplo, a finalidade das duas é muito semelhante, pois tanto a ética quanto a moral são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem e a melhor forma de agir em sociedade. Furar fila. Outra questão que exemplifica a reflexão sobre a ética e a moral é a ação de furar filas em locais de atendimentos públicos, como bancos, restaurantes e etc. O correto pela ética seria respeitar a ordem e aguardar a sua vez. Entretanto, essa ação não é algo que implique grandes punições, e uma pessoa pode cometer se achar que esteja correto fazer isso, mesmo que moralmente não seja o mais correto. E para finalizar, segundo o renomado Dr. Mário Sérgio Cortella, ética é tudo aquilo que você faz quando os outros estão vendo, e moral é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo.